Lembras-te do Bruno Simões? Para muita gente era aquele rosto familiar da televisão portuguesa. Aquele ator que aparecia aqui e ali, em novelas, em séries, em comédia. E mesmo quando não sabias o nome dele, reconhecias quem era. Era daqueles atores que tu sentias que já conhecias há anos. Daqueles que pareciam estar sempre presentes, sempre ali, sempre a acrescentar qualquer coisa. Para muita gente foi um desses rostos. Discreto, mas marcante. Engraçado, mas verdadeiro. E para quem via Morangos com Açúcar, era impossível não se lembrar do Jorge. Rabugento, sempre mal disposto, sempre com aquela graça seca, aquela acidez cómica que saía de forma tão natural, que parecia impossível estar a representar. Mas, em 2012, o nome de Bruno Simões voltou às notícias. Não por causa de uma novela, não por causa de um filme, nem por causa de um papel novo, mas, infelizmente, por causa de uma morte repentina e injusta e demasiado cedo. Uma morte que apanhou toda a gente de surpresa, porque às vezes há pessoas que parecem estar sempre ali, até ao dia em que deixam de estar. Eu sou o Fábio Ferreira. E isto é o Chá das Três. Vamos ao chá? Bruno Simões nasceu em Lisboa, a 17 de setembro de 1971, e desde cedo encontrou o seu caminho nas artes. Começou no teatro, em 1991, quando tinha apenas 20 anos. Foi aí que a sua carreira começou, no palco, na representação, na base de tudo. Ainda antes de muita gente o conhecer da televisão, Bruno já estava a construir o seu percurso. Um percurso que não começou na fama, nem na exposição, mas no trabalho. Em 1995, entra na televisão e começa logo por um formato muito conhecido do público português, Os Malucos do Riso. Um programa onde interpretou várias personagens e onde muita gente, sem se aperceber, provavelmente o viu pela primeira vez. E talvez seja mesmo aí que entra aquela sensação que tantas pessoas têm ao lembrar-se dele. Aquela sensação que o conhecem de algum lado, mas não sabemos exatamente de onde. Porque Bruno Simões era exatamente isso. Um daqueles atores que se foi entranhando na memória coletiva, sem precisar de ser o protagonista de tudo, sem precisar de fazer barulho. Bastava aparecer e já fazia parte. Ao longo dos anos, Bruno foi passando por vários projetos da televisão portuguesa. Participou em novelas, séries e comédias que marcaram diferentes fases da ficção nacional. Morangos com Açúcar, Aqui Não Há Quem Viva, Inspector Max, Floribela, Podia Acabar o Mundo, entre muitos outros. E claro, os vários formatos ligados ao universo dos Malucos do Riso. Era um percurso sólido, constante, daqueles feitos com trabalho contínuo, sem escândalos, sem exageros, sem precisar de se impor à força. Bruno foi se tornando um daqueles atores que o público reconhece imediatamente. Uma cara que ficou na nossa memória, mas para muita gente houve uma personagem que ficou mesmo marcada. E eu, incluído, o Jorge, nos Morangos com Açúcar. E quem se lembra dele, lembra-se da energia daquela personagem. O Jorge era rabugento, seco, resmungão, mas ao mesmo tempo tinha piada, muita piada. Era daquelas personagens que podia dizer uma coisa atravessada e ainda assim arrancar um sorriso. Porque havia verdade ali, havia talento, havia personalidade. E depois houve aquela relação com a Papoila, quase irónica, porque ele implicava com ela, criticava-lhe o gosto musical, mandava as suas bocas, mas no meio dessa implicância toda, acabou por se apaixonar. E isso tornou a personagem ainda mais memorável, porque por trás daquele mau feitio havia sempre ali mais qualquer coisa. Há atores que se destacam pelos grandes papéis, e depois há outros que se destacam por uma coisa mais rara, pela presença. Bruno Simões tinha isso, tinha presença, entrava numa cena e tu acreditavas, tornava tudo mais natural, mais leve, mais vivo. Era daqueles atores que talvez não fossem sempre o centro da história, mas eram essenciais para que a história funcionasse. E isso tem muito valor, porque nem toda a gente consegue fazer isso. Nem toda a gente consegue ser memorável, sem precisar de exagerar. E há uma história que diz muito sobre quem ele era enquanto profissional. Num dos últimos dias de gravações dos Morangos com Açúcar, aconteceu-lhe um azar, caiu-lhe um dente. E qualquer pessoa podia ter parado tudo, ter pedido para interromper, ter complicado a gravação. Mas não foi isso que ele fez. Improvisou. Pegou numa xicla e colocou-a no sítio do dente. E continuou, como se nada fosse. Não por vaidade, não por teimosia, mas por compromisso, por respeito ao trabalho, à equipa, ao momento. E isto parece uma história pequena, mas não é. Porque às vezes são estes detalhes que mostram exatamente quem uma pessoa é. Apesar de ser muito lembrado pela televisão, Bruno Simões não ficou só por aí. Também passou pelo cinema. Entrou em filmes como Assalto ao Santa Maria, Né, Ernesto e Pickle e Morangos com Açúcar, o filme. E o teatro nunca deixou de fazer parte do percurso dele, porque foi lá que tudo começou. E foi sempre uma base importante da sua carreira. E isso notava-se num ator que vinha de palco, que sabia estar, que sabia medir,
que sabia dar corpo às personagens. Em 2012, Bruno continuava a trabalhar. Tinha terminado há pouco tempo gravações para a série Hotel 5 Estrelas e estava entusiasmado com os novos projetos em teatro. Ou seja, não era um homem parado, não era alguém afastado, não era alguém que já tivesse saído de cena. Muito pelo contrário, continuava ativo, continuava presente, continuava a construir. Ainda havia muito para fazer, muito por representar, muito por dar. Mas, nessa mesma semana, algo começou a não estar bem. Bruno sentiu-se mal, teve dores no peito, braços dormentes. Foi levado ao hospital e fizeram exames. Detectaram indícios de infarto e foi submetido a um cateterismo. Chegou a estar internado e, segundo relatos de um amigo, até parecia estar melhor. Disse que tinha sido bem tratado, estava bem disposto. E tudo indicava, ou pelo menos parecia indicar, que o pior poderia ter passado, mas não passou. E na manhã de 12 de outubro de 2012, em casa, em Lisboa, com a mulher e a mãe por perto, Bruno Simões sofreu um ataque cardíaco fulminante. A mulher e a mãe ainda chamaram o 112. Ainda tentaram reanimá-lo, mas já não foi possível fazer nada. Tinha 41 anos. Uma idade em que ninguém está à espera. Uma idade em que ainda há tanto pela frente. Uma idade em que a palavra fim simplesmente não faz sentido. A notícia caiu com força. Colegas, amigos, pessoas do meio artístico e espectadores ficaram em choque. Porque a morte do Bruno não foi apenas triste. Foi daquelas mortes que parecem erradas. Porque ele era novo demais. Porque continuava a trabalhar, porque ninguém espera perder assim alguém que ainda tinha tanto para dar. Carla Vasconcelos, que contracenou com ele nos Morangos com Açúcar e interpretou Papoila, recordou a simpatia, a boa disposição e os disparates que ele dizia. Outros colegas falaram da forma como ele estendia a mão aos outros, da generosidade, da presença, da humanidade. E isso diz muito sobre ele, porque quando alguém morre, o que fica não é só o currículo, é a forma como foi lembrado. E Bruno foi lembrado com carinho, com emoção, com saudade verdadeira. No último adeus, amigos e familiares despediram-se dele, com dor e com uma salva de palmas. O funeral teve lugar na Basílica da Estrela e depois houve um momento que ficou gravado na memória de quem lá esteve. Um brinde com o whisky, a bebida de que ele gostava. E segundo contou Diogo Lopes, no preciso momento em que levantaram os copos, começou a chover, do nada. E para quem lá esteve, aquele instante ficou com um peso difícil de explicar, como se houvesse ali uma despedida, uma presença, ou pelo menos um sinal que ninguém esqueceu. Hoje, quando se fala de Bruno Simões, não se fala só de um ator que morreu cedo, fala-se de alguém que deixou marca, mesmo sem ser o nome mais falado, mesmo sem ser o mais mediático, mesmo sem ter vivido tempo suficiente para fazer ainda mais. Porque há pessoas assim, pessoas que entram na vida dos outros de forma tranquila, sem alarido, mas deixam um espaço vazio quando partem. E o Bruno foi exatamente isso. Um homem de palco, de televisão, de humor, de presença. Daqueles atores que fazem parte da memória de muita gente, mesmo quando muita gente demora anos a decorar-lhe o nome. Às vezes, há pessoas que conhecemos sem realmente conhecer. Rostos familiares, vozes familiares, presenças familiares. Pessoas que fizeram parte da nossa infância, da nossa adolescência, das noites em frente à televisão, sem que alguma vez pensássemos muito nelas. Até ao dia em que percebemos que, afinal, estavam mais presentes na nossa vida do que imaginávamos. E talvez seja isso que torna certas perdas tão estranhas. Porque não perdemos apenas um ator, perdemos um pedaço de uma época, de uma memória, de uma sensação. Bruno Simões partiu cedo demais, com apenas 41 anos. E este ano fazem 14 anos desde a sua morte. Se fosse vivo, teria feito 55 anos este ano. E custa pensar nisso. Custa imaginar quantos papéis ainda poderia ter feito, quantas cenas ainda poderia ter gravado, quantas pessoas ainda poderia ter feito rir. Mas mesmo tendo partido cedo, não desapareceu por completo, porque ficou nas memórias, nas personagens, nas cenas, na televisão portuguesa e naquela sensação tão difícil de explicar, de conhecermos alguém mesmo sem nunca o termos conhecido de verdade. Ao Bruno Simões, o nosso respeito, a nossa saudade e a nossa homenagem, porque há atores que passam pela televisão e desaparecem, e há outros que ficam vivos, para sempre na memória. O chá está servido.